paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui dando continuidade para você a leitura do livro Manual do Pastor e da Igreja. O tema de hoje é os diáconos. Os diáconos bíblicos de uma igreja são os pastores, ou bispos, ou presbíteros, os diáconos e os diáconos. A palavra diáconos quer dizer servo, você sabia? As diferenças básicas entre o ofício pastoral e o ofício diaconal são: A. O pastor é ordenado por uma igreja após ser examinado por um concílio para servir no ministério da palavra, enquanto que o diácono é eleito pela igreja local para o seu ministério de benevolência. B. A investidura do pastor é vitalícia, enquanto que a investidura do diácono é por tempo determinado a critério de cada igreja. C. A área de atuação do diácono se circunscreve à igreja local, enquanto que a do pastor se estende por toda a denominação. O pastor nunca deixa de ser pastor ao se transferir para uma igreja, para uma outra igreja, e a não ser que a igreja lhe casse as prerrogativas em virtude de faltas graves, como, por exemplo, heresia, apostasia e problemas morais. Enquanto que o diácono, ao transferir para outra igreja, poderá ou não ser reconhecido como tal, a critério da igreja que o recebe como membro. O ofício diaconal surgiu em torno do cuidado pelas viúvas da igreja de Jerusalém, lá em Atos 6, tendo surgido para providenciar os problemas materiais essenciais da comunicação cristã. Porém, o fato de que era exigido daqueles homens que fossem dotados de elevada qualificação espiritual mostra-nos que o trabalho material não era a única responsabilidade e labor de que estavam investidos. Por isso é que vemos que no livro de Atos aparecem as histórias relativas a Estevão e Filipe, os quais não ficaram muito atrás dos próprios apóstolos no tocante ao poder espiritual e à eficácia do seu ministério de evangelismo. Parece que o ofício do diácono chegou ao meio cristão através da congregação judaica. Toda a sinagoga tinha ao menos 3 diáconos, os quais eram chamados parnassim, palavra que significa alimentar, nutrir, sustentar, governar. Os parnas, ou diáconos, eram uma espécie de juiz da sinagoga e de cada um deles se requeriam doutrina de sabedoria a fim de que pudessem discernir e passar julgamento justo, tanto nas questões sagradas quanto nas civis. Em o Novo Testamento, os apóstolos são também intitulados de diáconos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, capítulo 9, versículo 19. E também em Efésios, capítulo 3, versículo 7 e Colossenses, capítulo 1, versículo 23. O próprio Cristo é chamado de diácono da circuncisão em Romanos capítulo 15, versículo 8, visto que esta palavra implica em ministrar ou servir. Ela é aplicada a todo aquele que possui tarefa de ajudar ao corpo ou às almas dos homens. Sem importar se fossem apóstolos, pastores
ou até mesmo aqueles a quem hoje chamamos de diáconos. Nesse contexto, temos o sentido geral da palavra diácono, onde qualquer ministro cristão ou mesmo cada cristão é um diácono. Entretanto, com o passar do tempo, a palavra passou a ter um significado especial lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 8 a 13, designando aqueles que foram eleitos para deveres especiais na igreja local. Quando as qualificações, o diácono ou a diaconia precisa ser equipado moral e espiritualmente. Atos 6, versículo de 1 a 6. Um bom diácono é uma grande alavanca na igreja, uma esperança e um estímulo para todos. Entretanto, o péssimo diácono é uma pedra de tropeço, um peso morto, uma decepção. É melhor não ter diáconos a tê-los sem que ele preencha os requisitos bíblicos exigidos. Acima de tudo, só devem ser eleitos para o diaconato aquele que realmente tenta ou tenham o dom de ministrar ou servir. De acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 8 a 13, deve ser honesto e sábio em suas decisões. 2, não de língua dobre. 3, temperante. 4, bom administrador de sua própria posse. 5, deve ser testado primeiro. 6, deve ser pessoa de fé. 7, deve ser irrepreensível. 8, deve ser monogâmico. 9, deve governar bem seus filhos e sua própria casa. Quais seriam os deveres dos diáconos? Uma das funções básicas do diácono é servir à mesa do Senhor, as mesas dos pastores, as mesas dos pobres. Quanto à mesa do Senhor, os diáconos têm cabido a responsabilidade de funcionar na ceia do Senhor. Não há ordem explícita em um Novo Testamento com relação a isso. Podendo o pastor, portanto, escolher outros membros da igreja que gozem da simpatia do povo para exercer essa função. No entanto, a prática já consagrou o costume de serem os diáconos a servirem à mesa do Senhor. Outra função honrosa dos diáconos é tratar do sustento pastoral. Ao corpo diaconal compete a tarefa de fazer um estudo minucioso das condições econômicas da igreja e das necessidades dos ministros para que esses se mantenham condignamente na função ministerial, com alegria e não gemendo. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Semelhantemente, os diáconos devem cuidar das necessidades das famílias da igreja, do bairro, pois o problema social e filantrópico absorvem muito tempo e energia das igrejas em nosso tempo. Sendo assim, os pastores não ficarão sobrecarregados e poderão dedicar-se mais ao ministério da pregação da palavra e semelhança da igreja de Jerusalém, conforme Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Olha, o termo sobre diáconos é muito grande, então nós vamos dar uma pausa aqui e continuaremos falando ainda sobre diácono no próximo áudio. Até lá!